Se você acabou de receber o diagnóstico de paralisia cerebral do seu filho, você deve estar agora desesperada, com a sua cabeça a mil, com vários pensamentos, tentando entender o que vai ser do futuro do seu filho, o que vai ser do futuro da sua família. Mas se esse é o seu caso, fica comigo nesse vídeo. Eu sou uma mãe de trigêmeos e um dos meus filhos foi diagnosticado com hemorragia cerebral logo depois do parto, dias depois do parto, e anos depois recebeu também o diagnóstico de paralisia cerebral. Eu vou te contar o que você pode agora, enquanto mãe, fazer pelo seu filho, logo depois de ter recebido esse diagnóstico, e como você pode organizar a sua rotina, a rotina da sua família, as intervenções terapêuticas do seu filho, e o principal de tudo, eu vou te contar alguns erros que eu cometi e que eu gostaria muito que você também não cometesse. E vou te explicar, inclusive, o que esses erros trouxeram para o processo de desenvolvimento do meu filho, e que são coisas que a gente batalha até hoje para conseguir quebrar um pouco esse padrão de funcionamento dele, tá? Então, vamos lá. A paralisia cerebral é uma disfunção, né, neurológica, uma alteração na forma de funcionamento do cérebro do seu filho que acontece por consequência de uma lesão. Essa lesão pode acontecer por vários motivos, seja por falta de oxigenação no parto, depois do parto, seja por uma hemorragia cerebral, que é muito frequente em casos de prematuros extremos, como foi o caso do meu filho, que nasceu de 26 semanas e teve uma hemorragia cerebral grau 4, que posteriormente evoluiu para o diagnóstico de paralisia cerebral. E por muitos outros motivos. Um traço muito característico para levar ao diagnóstico de paralisia cerebral é a alteração motora. Então, o que isso significa? Significa que, por exemplo, então no caso do meu filho, que teve uma hemorragia cerebral, o diagnóstico da paralisia cerebral não veio logo junto com esse diagnóstico. Por quê? Os médicos precisavam acompanhar como ia ser o desenvolvimento dele. A gente precisava ver se ia ter alguma questão ali motora, de tônus, de movimento, de postura, como consequência disso. E aí, à medida que os médicos começam a observar esse reflexo da lesão neurológica na parte motora dos movimentos, do tônus, da postura e etc., aí sim chega o diagnóstico da paralisia cerebral. Se a criança tem uma lesão neurológica e com o tempo não é identificado esse aspecto do reflexo na parte motora, né, no corpo da criança, a criança eventualmente pode até ter algum outro prejuízo, digamos assim, por conta da lesão, mas ele não vai se chamar paralisia cerebral, ele vai receber outro diagnóstico. Então, às vezes a criança tem algum comprometimento da parte da visão, da parte da fala, da audição, da cognição, mas não refletiu na parte motora, então não vai ser um diagnóstico de paralisia cerebral. E aí, por que, né, que a gente tem que esperar? Que é a parte que muitos pais ficam muito angustiados. Eu lembro exatamente disso, de querer logo chegar ali mais ou menos em 2 anos de idade, que é quando o médico fala para você, né, vamos esperar 1, 2 anos pra gente ver como isso vai se desdobrar. Eu tinha muita ansiedade nessa época para chegar logo nesse ponto, porque eu queria saber o que ia acontecer, como se receber o diagnóstico fosse me dar a certeza do que ia acontecer ali para frente. Isso é um grande equívoco nosso, né? Mas por que os médicos fazem isso? Porque existe a maravilhosa neuroplasticidade. Não dá para prever como o cérebro vai responder. No caso de uma paralisia cerebral, a paralisia cerebral acontece por uma lesão. Essa lesão, ela não continua evoluindo. Ela para de acontecer. Ela deixa ali uma lesão permanente, mas ela não evolui, a lesão em si é estática, ela está parada. Só que o cérebro no qual essa lesão acontece, ele está em desenvolvimento. E nos primeiros anos de vida, você tem ali na primeira infância, principalmente nos 2 primeiros anos, você tem ali o pico da neuroplasticidade. E aí, o que isso quer dizer? Quer dizer que o cérebro tem uma grande capacidade de se moldar para conseguir dar conta das experiências que ele vivencia. Então, você pode ter um cérebro com uma lesão em uma determinada área e aquele cérebro entender, diante das próprias, né,
capacidades de resposta neurológica daquela pessoa e das vivências que ele tem na rotina, ele pode, dentro dessa combinação, né, entre o que acontece fora e a própria capacidade de resposta neurológica da criança, se moldar para dar conta daquela demanda, ainda que aquela demanda inicialmente fosse correspondente a uma área do cérebro dele que foi lesionada. Então, não dá para prever o que vai acontecer diante de um diagnóstico de paralisia cerebral. Diagnóstico não é prognóstico. O que isso significa? Que você recebe o diagnóstico, mas você não sabe qual vai ser a evolução do desenvolvimento depois do dia daquele diagnóstico. Você tem algumas possíveis ideias do que pode acontecer, mas não dá para prever, porque o cérebro é plástico, o cérebro se molda, ele responde aos estímulos ao redor dele. E aí entra uma parte que foi a que eu entendi, graças a Deus, logo de primeira, e me peguei nisso, que era a capacidade, o potencial que a neuroplasticidade tem. E aí, quando eu entendi que ali estaria o bote salva-vidas do processo de desenvolvimento do meu filho, eu me peguei nisso e eu dediquei todas as minhas forças a entender como eu poderia trazer o maior número de estímulos, com a maior qualidade possível, com a maior intensidade possível na rotina, todos os dias para o meu filho. Não só para ele, mas para os irmãos também, que eram prematuros extremos e iam ser muito beneficiados por esses estímulos também. E aí, é o ponto em que algumas mães, às vezes, também cometem um erro, que foi o primeiro erro já que eu cometi logo na largada. Quando uma mãe recebe um diagnóstico como esse, a mãe pode se desesperar e se paralisar e não conseguir tomar ter uma iniciativa, começar uma ação, ainda que seja em paralelo, vivendo o luto daquele filho idealizado, que é natural que aconteça, mas às vezes a mãe paralisa e ela não consegue começar a fazer pelo filho o que ela precisava fazer. Ou a mãe se coloca no papel que eu me coloquei, que é o papel de fazer o máximo possível, na maior quantidade de vezes possível ao dia, com a maior qualidade possível, qualidade de uma intervenção terapêutica. E mãe não é terapeuta, mãe é mãe. É óbvio que uma mãe atípica, ela vai além, ela vai fazer estímulos que uma mãe típica não precisa fazer. Mas ela faz isso por necessidade, porque ela precisa que o filho dela tenha alguns aprendizados de um jeito mais direcionado, que para as outras crianças às vezes chegam naturalmente, espontaneamente, sem os pais nem perceberem o que foi necessário para aquele aprendizado chegar e a importância daquele aprendizado chegar. Então, uma mãe atípica normalmente se coloca nesse papel, foi o papel que eu me coloquei. E eu acredito que, pensando do ponto de vista do desenvolvimento dos meus filhos, foi muito positivo em vários aspectos. Eu acho que existem questões que eu percebo ainda até hoje no desenvolvimento dos três, mas que eu acredito que talvez seriam mais intensas se a gente não tivesse adotado uma rotina de estímulos num ritmo tão forte como foi. Mas, por outro lado, a gente também teve alguns prejuízos, digamos assim, por causa dessa intensidade, dessa alta cobrança que eu coloquei em mim e de ter aplicado isso na nossa rotina. Então, o que aconteceu? Como eu direcionei muito os aprendizados dos meus filhos, eu fiquei muito condicionada a sempre direcionar os aprendizados e a acreditar que os aprendizados só iam chegar se eu direcionasse. E aí os meus filhos também ficaram condicionados a isso. Então, em um dado momento, eu tive que mudar esse meu papel, essa minha forma de se posicionar, porque eu percebi que os meus filhos estavam muito dependentes de mim. Eles não tinham autonomia, quando já era esperado que eles tivessem uma autonomia em determinados aspectos, iniciativa, autoconfiança, isso tudo afetou um pouco os meus filhos, né? E então isso foi muito complicado. O segundo prejuízo, digamos assim, de eu ter me colocado nessa posição de fazer todos os dias, o tempo todo, com a maior qualidade possível, todos os estímulos possíveis, tentando trazer todos os aprendizados possíveis para os meus filhos dentro do mesmo dia, acreditando que sempre o dia de hoje era mais valioso para a capacidade, né, de neuroplasticidade deles do que o dia de amanhã, foi que eu me sobrecarreguei.
E em um dado momento eu colapsei, eu fiquei exausta, eu fiquei assim quebrada, destruída, e eu percebi que eu estava perdendo uma coisa ali que era essencial, que era a conexão com os meus filhos, a presença de qualidade com os meus filhos, estar nos momentos com eles como mãe, não como terapeuta. Eu não sou uma profissional da área e ainda que eu fosse, eu não poderia fazer a intervenção dos meus filhos. Então, eu estava perdendo ali um pouco desse momento de troca mãe e filhos. E isso também é muito ruim, foi muito ruim para mim emocionalmente, psicologicamente. Então, em um dado momento, eu tive que começar a equilibrar melhor os papéis. Isso, quanto antes você fizer, melhor, até para você, mãe, né? Então, isso já é o primeiro erro que eu cometi, que eu já antecipei aqui para vocês. E aí, existe um ponto muito interessante que é, quando a gente recebe um diagnóstico desse, a gente fica muito preocupado em o que vai ser do meu filho. Será que ele vai andar? Será que ele vai precisar de cadeira de rodas? Será que ele vai precisar de andador? Nossa, será que ele vai precisar de tal órtese? Como que é a órtese? Putz, será que ele vai precisar fazer cirurgia? Nossa, será que ele vai precisar tomar tal medicamento? Será que ele vai precisar fazer isso? Toda vez que uma pessoa tem paralisia cerebral, acontece isso, 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 isso. Esses são os traços no comportamento, no sensorial, no cognitivo, na fala, e tarará, e tarará, tarará. Não dá para prever. Cada criança se desenvolve de um jeito. E isso daqui vale para todas as crianças, típicas e atípicas, crianças neurotípicas e crianças neurodivergentes. Isso daqui é regra. Nenhuma criança vai se desenvolver exatamente igual a outra, porque ninguém é igual a outra pessoa. Cada pessoa tem pontos que são mais fáceis e alguns mais desafiadores. Cada pessoa tem habilidades e tem dificuldades. É assim que nós somos diferentes. E não é diferente no universo das crianças atípicas. Dentro de um mesmo diagnóstico, as crianças se desenvolvem de formas diferentes, porque existem vários aspectos, existe a própria pessoa ali que precisa ser considerada na equação para determinar qual vai ser, né, o prognóstico. Então, existe a própria pessoa, o funcionamento do corpo dela, a resposta que o corpo dela dá, as vivências, e aí existe o ambiente em que ela vive, ou seja, a família, os pais, os irmãos, a rotina, a organização da rotina, os ambientes que ela frequenta, a qualidade dos estímulos que ela recebe, ainda que sejam estímulos que não sejam intencionais. Tudo que a criança vive são estímulos. Então, tudo que ela vivencia ao longo do dia dela também entra nessa conta. Tá? A estabilidade que a família dela tem, e aqui eu tô falando de estabilidade emocional mesmo, a criança se sentir segura, se sentir amada, isso é extremamente importante e influencia demais no processo de reabilitação dentro de um quadro de paralisia cerebral. E aí tem também, obviamente, a qualidade da terapia, a mão do próprio terapeuta, a conduta daquele terapeuta, o quanto a família consegue trazer para a rotina do jeito que é possível a orientação desses terapeutas para a rotina da criança, a escola que a criança frequenta, como a escola acolhe a criança, como a escola adapta todas as experiências para a criança ser parte daquilo, como todo mundo enxerga a criança ao redor. E aí eu entro já nesse último ponto do como as pessoas enxergam a criança como sendo um dos erros que eu cometi. E é natural que isso aconteça, tá? Quando você recebe um diagnóstico de um filho, é natural que você olhe o seu filho pelas dificuldades dele. E aí você entra em um lugar de querer poupar o seu filho e querer justificar a sua intervenção, a sua ajuda com a fala, ainda que inconsciente, do ele não vai conseguir fazer isso. E eu, por muito tempo, fui suavizando algumas questões para o meu filho, achando que ele não fosse dar conta. Só que existe um lado muito curioso. A criança atípica percebe muito rápido como ela é vista pelas pessoas ao redor dela. E ela entende muito rápido qual é a dinâmica de funcionamento dela com cada pessoa. E o meu filho percebeu muito rápido. E eu e o meu marido, principalmente, tínhamos esse olhar para ele do não, 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 vamos ajudar. Não, 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 vamos atender ele primeiro. Vamos fazer sempre primeiro por ele. Vamos poupar, vamos, né, dar uma suavizada em tudo para ele.
E ele, muito inteligente, sacou isso e ele usa essa carta até hoje com a gente. Então, isso tornou a nossa dinâmica muito difícil na parte do comportamento com o nosso filho. Por quê? Porque ele, sabendo que a gente vai ceder, ele eleva a pressão pra gente. Então, ele quer alguma coisa, ele faz assim ele tem, né, formas de comportamento muito duras comigo e com o meu marido, porque ele sabe que se ele bater o pé, a gente vai ceder. Isso já foi estabelecido na cabeça dele, já cristalizou isso para ele, né? Então hoje, com meu filho com quase 8 anos, a gente está tentando mudar essa forma de comportamento dele, e a gente sabe que é algo totalmente intencional e consciente da parte dele, primeiro porque ele só faz com a gente. Se fosse alguma coisa permanente, se fosse a forma de funcionamento dele, muito possivelmente ele não faria isso só com a gente, ele faria isso com todo mundo, seria a forma de funcionamento dele. E não é só com a gente. E a gente já percebeu que, adotando alguns manejos de comportamento, baseados em terapias, em orientações de terapeutas, ele responde. Se ele responde é porque então a gente precisa adequar a nossa forma de conduzir. Então aqui vai a minha dica para você não cometer o segundo erro que eu cometi, que é: não subestime o potencial do seu filho. Não dê para ele uma margem maior, porque você acha que ele talvez não vai conseguir. Esse olhar, na verdade, só prejudica o seu filho. É melhor, eu preferiria hoje, olhando para o espelho retrovisor, ter presumido que ele dava conta e com o tempo descobrir que ele não dava conta de algumas coisas, do que ter tratado como se ele não desse conta e reforçado essa imagem na cabeça dele. Então hoje a gente tem que mudar isso, e cada vez mais, conforme a criança vai crescendo, conforme ela vai ficando mais velha, é mais difícil mudar isso na cabeça da criança. Você mudar para ela a verdade absoluta de como ela é percebida pelas pessoas, de como ela se relaciona com cada pessoa, entendeu? A criança tenta estabelecer uma forma de funcionamento a partir do momento que ela percebeu que aquela forma de funcionamento é a real, né, depois de um certo tempo se repetindo. É difícil a criança revisitar aquilo e falar: não é assim que eu tenho que funcionar com a minha mãe, não é assim que eu tenho que funcionar com o meu pai. Então, isso foi uma coisa que eu errei e que eu queria ter feito diferente. E a terceira coisa que eu queria ter feito diferente era não ter direcionado tanto, porque eu acho que esse acaba sendo um objetivo meio que cruzado, um erro meio que cruzado com o anterior. Não direcionar tanto teria permitido para o meu filho ter conquistado um senso de capacidade muito antes. E isso é uma coisa que a gente está tendo que fazer agora, é algo recente. Porque a gente, obviamente, percebe que o meu filho tem capacidade de fazer muitas coisas. E aí agora a gente está tendo que fazer o meu filho perceber que ele tem essa capacidade. Entende? Então, eu estou fazendo em um momento que é muito mais difícil moldar essa percepção dele próprio, nele. Talvez se eu tivesse feito isso com 3, 4 anos, teria sido mais fácil, ele já teria crescido acreditando nisso. Então, são erros que eu cometi e que, se você puder, eu acho que seria interessante você, toda vez que for fazer alguma coisa, intervir e tal, refletir sobre esse aspecto também. Uma coisa importante que a gente precisa saber é que o diagnóstico de paralisia cerebral, ele não é determinante para o futuro do seu filho. Ele é ali um código que vai te ajudar na parte burocrática. Eu gosto de pensar assim: o diagnóstico é o código que vai te ajudar na parte burocrática. É o que você precisa para levar para a escola. Hoje em dia nem precisa mais, na verdade, né? Necessariamente do laudo, mas é o que você precisa para levar para a escola, é o que você precisa para conseguir fazer as terapias, ter acesso às terapias, o encaminhamento médico, etc. e tal. Mas o diagnóstico em si, ele é irrelevante, ele não define o seu filho. Veja bem, no caso do meu filho, quando ele era pequeno, bem pequeno, bebezinho, a gente tinha uma suspeita de que ele não enxergava. E não que ele não enxergava da parte
do funcionamento dos olhos mesmo, era no córtex, porque a gente percebia que ele respondia a alguns estímulos, até por reflexos e tal, mas a gente via que parecia que não acontecia um processamento. E aí, aquilo obviamente me deixou destruída, mas a gente, em paralelo, começou a fazer muitos estímulos. E o estímulo, nesse caso, é um estímulo até que simples, na verdade, né? Você entra com muita coisa em alto contraste, com poucos detalhes, então cartões em preto e branco, brinquedos com muito contraste em preto e branco. E aí eu lembro que a gente colocou no mobile dele, no tapetinho, que tinha um mobile em cima, e a gente colocou assim, eu pendurei vários cubos preto e branco com algumas imagens, então de um lado um triângulo branco no fundo preto, do outro um círculo branco no fundo preto, do outro lado uma estrela preta no fundo branco. Pendurei uns 3, 4, e aí ele passava assim boa parte do dia lá, ele só não estava nesse tapetinho, ou deitado de bruços, né, mas com essas coisas na frente dele para ter o contato visual com aquilo. Ele só não estava fazendo isso quando ele estava dormindo, mamando, tomando banho ou fazendo uma das fisioterapias, das terapias que ele fazia. E passou um mês, a gente já percebeu uma diferença. Por quê? Porque o cérebro é plástico, o cérebro responde. E, obviamente, que toda criança passa por esse processo de amadurecimento, do processo de entrada da informação, do processamento da informação que entra através da visão e etc e tal. Mas no caso do meu filho, ele precisava de mais estímulo para ter a mesma resposta, que é o que acontece com crianças neurodivergentes. Então você precisa de mais estímulos, por isso que você faz, né, mais coisas durante a rotina, para aumentar a quantidade de estímulos para ter a mesma resposta. Crianças neurotípicas têm a resposta normalmente com uma quantidade de estímulos natural da nossa vida, da rotina só. E a gente, obviamente, também estava fazendo fisioterapia de estimulação visual, então vinha uma fisioterapeuta específica, especializada nessa área, e fazia esse tratamento, essas sessões com ele, mas ele respondeu muito rápido. E aí está um clássico exemplo de que, se a gente, por exemplo, talvez fosse pensar assim, poxa, é porque ele tem uma lesão neurológica que afetou realmente a parte ali da visão, do processamento da visão. Já era. Não vamos trabalhar com isso, vamos aceitar, vamos adaptar a vida dele pensando que ele não vai fazer esse processamento. Aí nós teríamos perdido essa janela de oportunidade de estímulo. Talvez ele, com a própria rotina, teria formado algumas novas conexões, com certeza, mas talvez não com a qualidade que ele formou hoje. A gente sabe que ele tem uma baixa visão, mas a baixa visão dele, na verdade, ela é tão difícil de decifrar que a gente não consegue nem entender, porque ele está sendo alfabetizado em português, em inglês, ele acompanha as matérias, obviamente, que adaptadas para que ele consiga acompanhar, mas assim, meu filho, ele tem um convívio normal, a gente não percebe que a visão dificulta a vida dele, inclusive tem horas que a gente percebe o meu filho pedindo por coisas que a gente fala, não é possível que ele enxergou isso daí ali, sabe, uma pessoa com baixa visão não ia enxergar isso, e ele enxerga, então ele tem uma visão muito boa. A gente não sabe entender onde é a baixa visão dele até hoje. Por quê? Por conta da neuroplasticidade. A mesma coisa com a parte motora. Inicialmente a gente achava que ele ia ter os movimentos só do membro superior esquerdo, porque a lesão dele era, né, muito, muito espalhada no cérebro inteiro e tinha ela é predominante do lado esquerdo, então ia afetar o lado direito. Então a gente sabia que, a gente já percebia nas fisioterapias que tinha ali um comprometimento dos membros inferiores, mas a gente via inicialmente também do lado direito, mas aí com muita fisioterapia, muito estímulo, muito estímulo. Meus filhos começaram fisioterapia com 4 meses de vida. E esse meu filho faz até hoje, ele já tem quase 8 anos, ele deve ter alguns anos que ele teve as 2 férias, de julho e de dezembro, mas não foram todos, talvez foram 2 anos, na maioria ele continuou durante as férias, só parava de final de semana. Então, ele teve muito estímulo e se desenvolveu, então hoje o meu filho é uma criança que anda com a ajuda da órtese, e com andador, e em alguns momentos ele usa cadeira de rodas para poder participar com um pouco mais de velocidade, ou às vezes até para economizar um pouco da energia, para poder focar esse uso da energia em outras áreas, se organizar sensorialmente, para participar, né, e interagir socialmente com os pares na escola.
Então, isso a gente atribui também à capacidade da neuroplasticidade. Então, não dá para prever o que vai acontecer depois do diagnóstico. A gente só sabe o diagnóstico e a gente sabe ali infinitas possibilidades de desdobramento, mas o que vai acontecer não dá para saber, não dá para prever. Então, se você está neste lugar de ter acabado de receber o diagnóstico, jogando aqui no Google todo o que vai acontecer, se meu filho vai andar, se meu filho vai falar, se meu filho vai conseguir ser alfabetizado, se ele vai conseguir morar sozinho quando for adulto, se ele vai conseguir trabalhar, etc e tal, não adianta você ficar agora lotando a sua cabeça e aumentando a sua ansiedade se perguntando essas coisas. O que vai adiantar agora é você olhar para o seu filho, perceber quem seu filho é, priorizar alguns ganhos específicos, e aí aqui tem um detalhe interessantíssimo. Às vezes a gente vai querer, inicialmente, você vai querer que seu filho tenha alguns ganhos, pensando em se aproximar ao máximo possível do desenvolvimento de uma criança típica. Mas em um dado momento, anota aí que isso vai acontecer. Você vai começar a priorizar com muito mais clareza. Porque você vai começar a entender nitidamente o que realmente importa. Então, vou te dar um exemplo clássico. Houve um momento em que a gente poderia ter intensificado as terapias do meu filho para trazer para ele um pouco mais de motor fino, a capacidade de segurar o lápis, escova de dente, né, e tal. Mas meu filho estava sendo alfabetizado com letras móveis, que são, né, letras quadradinhos, ou em papel, ou em madeira, enfim, algum material, mas letras móveis. Ele estava sendo alfabetizado. Se eu priorizasse nesse momento o motor fino, talvez eu teria que ter reduzido a velocidade no processo de alfabetização dele, para ele poder avançar da parte do motor fino para conseguir fazer a alfabetização. Só que eu entendi que isso não era uma prioridade, porque eu queria que meu filho acompanhasse a alfabetização. Ele tinha o direito de usar as letras móveis. E eu entendi que socialmente, para ele, ainda mais para o meu filho que tem uma capacidade muito grande de leitura do ambiente, de percepção de como as pessoas do entorno dele enxergam quem ele é, eu entendi que para ele era essencial ele conseguir acompanhar os amigos ao máximo possível dentro do processo de alfabetização. E para o meu filho não ia importar, para ele isso não era uma questão do motor fino, aquilo era mais uma questão para mim do que para ele. Então isso não foi uma prioridade, eu risquei essa prioridade da nossa rotina. Eu tirei e eu priorizei as coisas que são essenciais para o meu filho, para o bem-estar do meu filho. Você vai se ver fazendo isso em alguns momentos. Então, você só consegue fazer isso quando você olha para o seu filho, você percebe quem o seu filho é, não quem é a criança que tem paralisia cerebral, quem é o seu filho, além do diagnóstico. Esquece o diagnóstico e olha para o seu filho, olha para tudo que ele faz muito bem, tudo que ele gosta de fazer, tudo que move o seu filho e tudo o que paralisa, tudo que é difícil, tudo que desregula demais. Você precisa ser a pessoa que entende isso muito claramente, antes de tudo. Segundo, não tente se colocar no papel de terapeuta. Se coloque no papel de mãe. E uma mãe atípica vai fazer mais. Ela vai fazer mais. Ela vai se especializar na área, ela vai se especializar no filho, ela vai entender de terapia, ela vai entender de estímulo, ela vai saber fazer estímulos melhor do que muita gente. Porque é do interesse extremo dela que o filho dela se desenvolva. Então ela vai fazer isso, mas você não pode se cobrar de ser terapeuta. Lembre-se que a sua prioridade, o seu papel primário é ser mãe. E aproveite esse processo dentro do que é possível. Não esqueça de se conectar e de viver a infância do seu filho. Isso é uma coisa que eu errei ali nos primeiros anos. Eu perdi alguns momentos que eu acho que, para mim, não para os meus filhos, mas para mim, teriam sido muito mais leves, muito mais agradáveis, se eu tivesse simplesmente aproveitado um pouco. Olhado, tem algumas brincadeiras, na verdade, todas as brincadeiras são estímulos, né? E tem algumas brincadeiras que eu percebo que eu poderia ter brincado junto com eles. Eu podia ter aproveitado. Eu não precisava ter ficado tão bitolada ali nos ganhos. Ah, vamos empilhar blocos, vamos empilhar blocos. E aí, empilha bloco, empilha bloco. Eu poderia ter brincado. E talvez, porque existiria essa camada da diversão, da conexão, né, do lúdico por cima, talvez até alguns aprendizados teriam acontecido antes.
E então isso é muito importante, tá? E, acima de tudo, não queira fazer tudo ao mesmo tempo. Se você tentar fazer tudo ao mesmo tempo, todos os dias, você não vai conseguir sustentar isso no longo prazo. E a jornada de uma família que recebe um diagnóstico de paralisia cerebral, ela é permanente. Ela é em algum momento, seu filho vai saindo de algumas terapias, vai reduzindo a intensidade, elas vão mudando de cara, né? Vão mudando o formato delas. Mas algumas coisas vão ficar para sempre. Então você precisa dosar ali a sua energia para vocês conseguirem fazer isso com constância por um longo tempo, que vai ser uma maratona, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ele te ajudou de alguma forma, por favor, deixe um comentário aqui embaixo. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta específica para fazer para mim, eu lembro que logo depois de receber o diagnóstico do meu filho, né, de paralisia cerebral, tudo que eu mais queria era poder fazer perguntas para uma mãe que já estava um pouco mais à frente, para saber como isso acontece, como isso aconteceu, quando isso aconteceu, o que você fez, em qual terapia você levou, qual terapia você acha que é mais legal para fazer tal e tal e tal coisa. Então, se você quiser me mandar perguntas, fica à vontade, vai ser um prazer te ajudar, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo e te vejo nos próximos conteúdos.